O purgatório é um estado de purificação de todas as manchas ou consequências negativas dos nossos pecados. É como passar a alma pelo fogo do amor de Deus. Este fogo de amor divino faz felizes aos bem-aventurados e sua falta faz felizes aos condenados. Por isso, dizia o teólogo Hans Urs von Balthasar que o purgatório é Deus que purifica. Deus perdido é o inferno e Deus possuído é o céu. Jesus disse que não sairia dali até que não haja pagado o último centavo. Encontramos esse trecho em Mateus capítulo 5, versículo 26. Já que toda palavra ociosa que falem aos homens darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, versículo 33. Por isso, cada um olhe como edifica, se com ouro, prata, pedras preciosas ou madeiras, feno e palha. Aquele cuja obra subsistirá receberá o prêmio, e aquele cuja obra seja consumida sofrerá o dano. Ele, no entanto, se salvará, mas como quem passa pelo fogo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 15. Jesus disse que há pecados que não se perdoarão nem neste mundo nem no outro, dando a entender que outros sim. Disse: quem fale contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo nem no outro. Mateus capítulo 12, versículo 32. Portanto, é bom e piedoso orar pelos defuntos para que sejam liberados dos seus pecados. Segundo o livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 43. Porque no céu não pode entrar nada manchado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Somente os limpos de coração, como disse Jesus, verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Em seu relatório sobre a fé, o cardeal Joseph Ratzinger disse: hoje todos nos cremos tão bons que não podemos merecer outra coisa senão o paraíso. Isto provém de uma cultura que tende a apagar do homem todo o sentido de culpa e de pecado. Alguém observou que as ideologias que predominam atualmente coincidem todas em uma coisa fundamental: a obstinada negação do pecado, do inferno e do purgatório. Eu digo que, se não existisse o purgatório, haveria que inventá-lo. Porque há poucas coisas tão espontâneas, tão humanas, tão universalmente estendidas em todo o tempo e cultura, como a oração pelos próprios defuntos conhecidos. Depois da morte, a alma experimenta o amor de Deus com tanta intensidade que sente a imperiosa necessidade de amá-lo com todas as suas forças. Mas não pode, porque está enferma pelas sequelas dos seus pecados e necessita se purificar. É como um enfermo dos pulmões que quisesse respirar sem dificuldade e necessita primeiro se curar para poder respirar a pleno pulmão. Assim, também a alma quer amar a Deus com toda a sua capacidade e sofre, porque não pode o amar em plenitude. No entanto, o grande de todo este mistério é que a misericórdia de Deus permite que os vivos possam sofrer pelos defuntos e assim possam curar-se mais rapidamente. É como se lhes obtivéssemos a medicina adequada que, em um instante ou em pouco tempo, os curasse e os purificasse totalmente. Ou como se pagássemos sua dívida de uma só vez, a indulgência plenária, para que fosse diretamente para o céu, ou pagá-la em parcelas para que vaiam crescendo gradualmente até a plenitude do seu amor. Uma religiosa falava assim do purgatório. Suponhamos que um dia se abre uma porta e aparece um ser esplêndido e maravilhoso. Nós nos sentimos anonadados e fascinados pela sua beleza, e ele nos diz que está loucamente enamorado de nós. Vocês jamais sonharam poder ser amados assim. Têm grande desejo de se atirar em seus braços para sentir seu amor, mas se dão conta que faz meses que não se banham e cheiram mal. Têm o cabelo engordurado e as vestimentas cheias de manchas, e lhe dizem: espere um momento, e se vão primeiro a lavar-se. Porém, o amor é tão intenso que cada minuto de atraso é um sofrimento insuportável. Pois bem, o purgatório é algo disso. Um atraso imposto pela nossa impureza antes do abraço pleno e definitivo com Deus.
O purgatório é como um desejo imenso de Deus, um desejo louco de amar a Deus em plenitude, que faz sofrer o indizível, a alma que espera. No entanto, podemos dizer que o purgatório não é uma prisão terrível na qual a alma é prisioneira da vingança divina. Não. O purgatório é uma penosa purificação que faz capaz a alma de gozar plenamente da felicidade do paraíso. Quem poderia dizer que é cruel tirar a sujeira do olho a alguém que possa desfrutar da beleza da paisagem? Quem consideraria uma crueldade o fazer tomar ao enfermo de estômago uma amarga medicina para que possa desfrutar do banquete ao qual está convidado? A alma no purgatório é uma alma enferma que necessita das medicinas dos sufrágios, orações e missas para se curar e ser feliz. No purgatório devemos pagar até o mais mínimo pecado e lavar a mais mínima mancha. Por isso, não devemos deixar passar facilmente os pecados veniais, como se não tivesse importância. Todo pecado, até o mais pequeno, é uma imperfeição e uma falta de amor a Deus. Aqueles que dizem, com um pedacinho do céu me conformo, não sabem o que dizem. Terão grandes padecimentos com vivíssimos desejos de fazer as boas obras que não fizeram, e verão há muitas almas a quem privaram das suas boas ações. Toda preguiça e todo desinteresse por melhorar se converterá no além em grande tormento da alma. Santa Faustina Kowalska disse em seu diário: Hoje conheci interiormente, no profundo da minha alma, o horrível e espantoso que é o pecado, ainda o mais pequeno. Preferiria padecer 1000 infernos antes que cometer ainda o mais pequeno pecado venial. Vejamos o que sucedeu ao padre Stanisław Trzaskła, dominicano. Está documentado na história da Polônia de Browiów, no ano de 1590. Um dia, enquanto este santo religioso rezava pelos defuntos, se lhe apareceu uma alma rodeada de fogo. Ele lhe perguntou se aquele fogo era mais forte que o da terra. E lhe respondeu: Todo o fogo da terra comparado com o do purgatório é como um ar fresco. Poderia me dar uma prova? Nenhum mortal poderia suportar a mínima parte deste fogo sem morrer imediatamente. Se quer ter uma prova, me estenda a tua mão. O religioso estendeu sua mão e lhe caiu uma gota do suor, ou do líquido que parecia tal daquela alma. Foi tão grande sua dor que deu um grito e caiu no chão desmaiado. Vieram seus irmãos e trataram de o ajudar. E ele lhes contou o que lhe havia passado, exortando os seus irmãos a fugir até do mais pequeno pecado para não sofrer aquelas horríveis penas. Oremos pelas almas do purgatório. É uma das melhores obras de caridade que podemos fazer. Pessoalmente, quando passo na frente de um cemitério, sempre me lembro de rezar pelas almas benditas desse lugar. E todos os dias, na missa, as encomendo com especial interesse. Lamentavelmente, hoje em dia, está se estendendo o costume da cremação dos cadáveres. Claro que a igreja permite a incineração, quando com elas não se questiona a fé na ressurreição do corpo. Porém, cremos que seria melhor enterrar ao corpo para ter um lugar de referência e poder visitá-lo e rezar mais pelo defunto. Algumas famílias têm o costume de guardar em suas casas as cinzas por tempo indefinido, mas o Papa já aconselhou repetidas vezes que as enterrem em lugar sagrado. Enquanto aos funerais e pompas fúnebres, está bem que se façam, mas com a devida moderação, sem gastar muito dinheiro em flores e em coisas externas, quando o que mais necessitam são missas e orações. Respeito aos velórios, há que ter respeito ao defunto e aos familiares, criando um ambiente de recolhimento e oração. É lamentável que, em alguns lugares, aproveitam esses momentos para contar piadas, conversar de coisas mundanas e, às vezes, para comer e beber em excesso, como se estivessem em uma festa. Algo parecido podemos dizer do Dia dos Defuntos, quando muita gente costuma visitar os cemitérios. Algo especialmente grave é não cumprir as obrigações contraídas com os defuntos para celebrar missas pela sua alma e guardar seu dinheiro destinado para isso. Ao igual que seria muito grave guardar-se o dinheiro destinado a medicinas para curar um enfermo. Outro dado importante é que o dinheiro roubado ou mal empregado
deve ser cancelado até no purgatório. Por isso, os filhos deveriam pagar as dívidas dos seus pais, ou dar o dinheiro para as missões ou para as obras de caridade, para cancelar assim os pecados dos seus pais nesse sentido. Vejamos um caso ocorrido em Montefalco, Itália, de 2 de setembro de 1918 a 9 de novembro de 1919. Estas manifestações de uma alma do purgatório estão confirmadas por alguns religiosos do convento e foram confirmadas por Monsenhor Pietro Pastifiti, bispo de Spoleto, em 1921. As 28 manifestações tiveram lugar no convento das Irmãs Clarissas, do convento de São Leonardo de Montefalco. Em nenhum momento puderam ver a alma purgante, mas se fazia presente para falar brevemente e deixar uma esmola, quase sempre 10 liras. Tocava a campainha da entrada para que descesse a abadesa, inclusive quando estavam fechadas todas as portas de entrada ao convento e à igreja. Normalmente dizia: deixo aqui 10 liras para orações. Quando lhe perguntavam de parte de quem, respondia: não me é permitido dizer. Em 3 de outubro de 1919, disse claramente à superiora: sou uma alma purgante. São 40 anos que me encontro no purgatório por haver desperdiçado os bens eclesiásticos. Em outra oportunidade, disse que era sacerdote. Em total, deixou 300 liras, e lhe foram celebradas 38 missas. E em 9 de novembro, ao descer a abadesa ao som da sineta, lhe disse: louvados sejam Jesus e Maria. E agradeço a você e à comunidade o que rezaram por mim. Já estou livre de todas as penas, e à petição da abadesa, lhe deu a bênção sacerdotal em latim. O lugar onde sucederam estas manifestações foi transformado em capela, dedicada a rezar pelas almas do purgatório e especialmente pelos defuntos sacerdotes. Foi abençoada em 26 de fevereiro de 1924 e ali se erigiu uma confraternidade em favor das almas do purgatório. Texto escrito pelo padre Ángel Penha.